Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Rick Vidal e o Comunicarte está começando. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o crescimento das plataformas de streaming, sobre as redes sociais do futuro e sobre o cinema de rua que eu tanto amo. Tudo isso, claro, pensando nesse futuro agora, que começou pós-pandemia. Para conversar hoje aqui comigo no Comunicarte, eu recebo o jornalista Paulo Gustavo Pereira, a criadora de conteúdo culinário Fabiana Batti e a atriz roteirista Lena Roque. Fica com a gente que vai render. Comunicarte está no ar. O streaming é um mercado que vem crescendo já há algum tempo e isso todo mundo já sabe. Para falar do futuro e a forma como o público vem consumindo esse tipo de produto, eu recebo agora o Paulo Gustavo Pereira, formado em jornalismo, começou na TV Tupi, passou por outras emissoras como Rede Globo, Bandeirantes, Record e foi colaborador na Folha de São Paulo e Estadão e apresentou o programa Loucos por Séries no canal Vivo. Paulo, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Prazer. Prazer é meu. Paulo, obrigado pela sua participação. E eu acho que eu já queria começar com uma pergunta que eu estou fazendo desde que começou a pandemia. Essa onda de streaming, você acha que pós-pandemia ela se mantém? Olha, olha que coisa interessante, porque toda essa história de streaming só surgiu porque lá nos Estados Unidos a Netflix deixou de fazer um negócio que ela fazia, que é o que cresceu muito, que era a locação de DVDs. O negócio deles sempre foi esse. Só que eles descobriram que eles poderiam fazer a mesma coisa sem a mídia física, fazendo, né, já que tem a rede de internet, por que não pode transmitir? E eles conseguiram desenvolver um jeito de comprimir a imagem, o áudio e entregar com qualidade. Então, assim, com o final das locadoras aqui no Brasil, o que você vai fazer para se divertir? Bom, começou com a Netflix, né? Aí veio a Amazon, tem a Disney Plus, tem um monte delas hoje. Coincidentemente, começa o trabalho da HBO Max e ainda tem a Star, que é do pessoal da Fox. Quer dizer, não vai parar, né? Você vai ter daqui para frente, você vai ter mais serviços, alguns gratuitos, que existem bastante, outros que você vai pagar, mas vai ser uma quantidade de serviços para você continuar ficando em casa, independente se vai ter pandemia ou não, que é um jeito de você assistir. Apesar que eu acho muito divertido esse negócio de streaming, porque eu já vi um monte de gente andando em trem, ônibus, metrô, assistindo o seu seriado ou um filme ali no celular. Maior tranquilidade. Então, não vai acabar... Eu acho que vai acabar quando, obviamente, for o dia do juízo final, que eu espero que demore pelo menos uns 40 milhões de anos, né? Ou seja, que a gente não esteja aqui mais para ver esse final de tudo. Mas o engraçado do streaming é que as pessoas pagam por isso. Até então, a gente falava de canais abertos de televisão, Globo, enfim, todos esses grandes canais que eram gratuitos, ao mesmo tempo tínhamos as propagandas. Então você não tinha um controle do horário de assistir, ou assistir na íntegra, maratonar. Mas agora você tem essa liberdade, mas é pago, e ainda assim cresce, mesmo cobrando. Para você, é esperado isso? Sim, porque assim, de uma maneira ou de outra, você quer assistir alguma coisa. Então, por exemplo, existe um consumidor que não vai no cinema. E aonde que ele assistia coisas? No vídeo, ou seja, ele ia na locadora, pegava um filme, pegava dois, pegava um monte, assistia no final de semana. E isso aí não mudou. O que mudou agora, em vez de ele pegar a mídia física e colocar no aparelho, ele aperta o botão. Muitos televisores hoje, inclusive, né, existe uma guerra silenciosa que ninguém sabe, de você, da sua marca de canal streaming, estar dentro de um aparelho de televisão. E para poder chegar lá dentro, entrar dentro do programa que os caras criam para a marca, é uma briga, cara. É um negócio, eu fiquei impressionado de saber que, por exemplo, a Apple TV Plus briga para poder arrumar um lugarzinho dela dentro da Samsung. Que aparece até no controle remoto. Às vezes você compra a Exatamente. TV, já aparece no controle remoto lá Netflix e Amazon. Em casa é assim. Então, e tem outros aparelhos que aparecem Globoplay, né? Quer dizer, não tem como escapar. Você, de uma maneira ou de outra, você vai trombar com o serviço streaming, porque, aqui cá entre nós, eu acho que a televisão, a TV aberta, ela vai encontrar um outro caminho. Não é esse que nós estamos vendo hoje, que tem 50 anos de fórmula. Quando eu falo esse, é o que a Globo faz há 50 anos. A mesma fórmula, né? Ou seja,
Tem ali o noticiário, a novela, o noticiário, a novela, o show, o noticiário, a novela, e depois você vai dormir, se você conseguir depois de tudo isso. No canal stream você tem variedade, você pode assistir o que você quiser. E gratuitamente, tem várias plataformas, e quando eu digo gratuito é entre aspas, né? Você toda uma estratégia para você. Você pega e assiste, tem um canal chamado Pluto TV, que nasceu nos Estados Unidos em 2014, veio para o Brasil no final do ano passado. Ele é de graça. Espera aí, como é que um canal se sustenta de graça? Porque tem patrocínio, tem anúncio. Então, você está assistindo lá um filme, de repente, para, entra um comercial de 10 segundos e volta. Você pode falar assim, mas poxa, mas espera aí, é assim que é na TV aberta. É de graça e você tem a cada 15 minutos um comercial. Então, não reclama, tá? Não vamos reclamar, porque essa é a fórmula que está funcionando. Para a gente que estava acostumado com 3 minutos de intervalo, 10 segundinhos não é nada para a gente. Pois é. Você, particularmente, quais são as plataformas de streaming que você tem? Bom, por causa do trabalho, a única coisa que eu não tenho ainda é a Apple TV Plus, as outras todas. Como eu trabalho só falando sobre séries, sobre o mundo streaming, então eu tenho a Netflix, a Amazon, eu tenho a MGM, que está dentro da Amazon, a Disney Plus, Paramount Plus, a Pluto TV, né, porque está lá mesmo. Algumas outras plataformas pequenas, né? Look, a Look, com certeza. A Look, inclusive, está reformulando, né? Ele está querendo ser a Netflix brasileira. E tem um acervo gigantesco, eu já vi, tem bastante coisa. Agora, está na cara que não é uma coisa tão simples. E uma das críticas que eu sempre faço, né? A questão de não ter mais locadora, porque a locadora era o lugar onde você ia para assistir qualquer coisa. Em qualquer lugar do Brasil. Né? Porque, assim, você não tem cinema em tudo quanto é lugar. Então, a locadora te supria essa necessidade de ver um filme francês, um filme indiano, qualquer filme. Com esse negócio de não ter as locadoras irem acabando, porque a distribuidora não tem mais produto para entregar, você ficou meio, né? E a crítica que eu faço assim, foi muito antes do tempo delas. A Warner e a Universal fecharam um acordo nos Estados Unidos para manter a mídia física até 2030. Ou seja, ainda tem mais 10 anos pela frente. E assim, não, mas é porque o streaming... Não, o streaming vai tomar conta. Quando você fala, desculpe te interromper, a mídia física seriam os canais abertos? Não, mídia física, o DVD, o DVD mesmo, tá. O que eu falo é assim, acabaram muito cedo, só que contando com uma coisa que não existe no Brasil. Não tem banda larga para você ter qualidade no que você vai ver no streaming no Brasil inteiro. Você sai aqui de São Paulo, vai para o interior a 50 quilômetros daqui, não tem banda larga. Você tem nas grandes cidades. Você sai daqui, Campinas, Jundiaí, vai para Valinhos. Não tem banda larga. Sim. Então, assim, achar que isso aí vai acabar com o negócio, besteira. Vai ter banda larga, o Brasil vai crescer e aí ainda tem o advento de daqui a 1 ano ou 2, sem ter o 5G, que ainda vai precisar de operação da banda larga, né? Já está incorporado no serviço. Mas isso é uma outra história. A gente vai para um outro programa sobre isso. Falando em fidelização dos streams, a gente sabe que o brasileiro, falando do audiovisual, ele tem como entretenimento novela. Tanto que o maior canal, ainda o maior canal do brasileiro, tem 3 novelas na sequência. Netflix declarou que vai começar a produzir novela. Sim. O que você acha disso? Acho ótimo. Assim, eu escutei uma vez um ditado de um americano falando assim, que você pode levar o burro até a água, mas você não pode obrigar ele a tomar, né? Por que ele estava falando isso? Por causa, às vezes, algumas leis protecionistas do mercado brasileiro que exageram. Uma delas, que tem, acho que uns 3 anos, é a lei que obriga todos os canais por assinatura a ter 30% da programação semanal de produto brasileiro. Ok, vai fomentar o mercado, mas não fomentou o mercado. Sim. Tanto é que os canais que têm produção, o que eles fizeram? Compraram um monte de filmes brasileiros, isso está dentro da cota. Né? Repetem a dar com pau. Né? E eu acho que assim, o canal streaming veio porque, de uma maneira ou de outra, eles acabam produzindo muita coisa nacional, o que é bom, abre um mercado de trabalho gigantesco para televisão, para o pessoal de produção, de bastidores, câmera, fotógrafo, tudo. Né? E a briga maior, e o detalhe, que é mais importante, é isso que vai ser o atrativo para a fidelização. Não é só a série americana, mas às vezes uma série brasileira bem produzida, claro, né, vai, opa, isso sim, aqui é meu. Até porque é da nossa cultura, né? Exatamente. Bom, para complementar essa conversa, a nossa equipe produziu uma matéria sobre o crescimento das plataformas de streaming
tanto no Brasil quanto no mundo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Há um ano, o Brasil se fechava em casa para enfrentar um desafio que nunca imaginamos passar, uma pandemia. Dentro de suas casas, as pessoas se voltaram ao entretenimento como companhia. 12 meses depois, os números começam a ficar claros. 58% dos usuários de internet disseram que viram mais vídeo e TV online em streaming pago durante os períodos de isolamento. 51% se atraiu pelo valor para fazer uma assinatura neste período, enquanto 33% buscava entretenimento. O tempo em frente à televisão aumentou 37 minutos diários e cada indivíduo passou cerca de 1 hora e 49 por dia assistindo a conteúdos em plataformas de streaming. Para 30% dos participantes, estar mais tempo em casa por causa do distanciamento social foi fator determinante para a assinatura. No cenário global de consumo de entretenimento durante a pandemia, mostra que houve aumento de 26% na assinatura de plataformas, o que corresponde a 232 milhões de novas contas. O total de assinaturas globais chegou a 1,1 bilhão em 2020. Forte consumidor de conteúdo digital, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de assinantes da Netflix em todo o mundo. A plataforma, que atingiu a marca de 200 milhões de assinaturas no fim de 2020 com crescimento recorde de 37 milhões de novos usuários durante o ano passado, conta com 17,9 milhões de usuários ativos no Brasil. Há quem pense que o maior streaming em números de assinantes no Brasil é a Netflix, pioneira na prestação do serviço no país. Mas o Globoplay supera a base de clientes em cerca de 3 milhões, acumulando mais de 20 milhões de assinantes do serviço. Netflix e Globoplay já superaram o número de assinantes da TV por assinatura. Segundo dados da Anatel de junho de 2020, a TV paga contava com 15,2 milhões de assinantes. Tem uma estratégia da Globoplay também de que alguns shows ao vivo que eles fizeram, eles jogaram diretamente na Globoplay para que novos assinantes pudessem assisti-los sem pagar nada, né? E aí, naturalmente, hoje a Globoplay é maior do que a Netflix. Você acha que se a nossa internet hoje no Brasil, você estava até falando lá atrás, se ela fosse melhor nas regiões menos centrais, teríamos maior número de pessoas assinando streaming? Com certeza, com certeza. Se a banda larga chegasse em vários lugares, porque você pode até assistir em conexão de escada, mas você não vai ter dinheiro para manter essa conexão, né? E o caso da Globoplay é interessante porque eu sempre achei isso muito gozado. Conversando com alguns executivos, eles demoraram a entender que Globoplay não tem nada a ver com Globo. Porque eles mudaram, inclusive, a mensagem para o consumidor. Porque eles colocaram stand em tudo quanto é lugar, no mobiliário público, veja Globoplay, assista o seriado Assédio e tal. O problema é o seguinte, o cara entrava lá, né, e falava assim, mas peraí, por que eu tenho que pagar isso se eu tenho isso de graça? Eles esqueceram que para você manter o cliente, você tem que dizer, ó, isso aqui é exclusivo. Você tem que assinar porque é exclusivo. Então, o Assédio estava passando simultaneamente. Ué, mas por que eu vou ter que pagar um negócio? Quando eles começaram a perceber uma coisa, e é um arroz com feijão, né? Não tem o que inventar. Eles agregaram até outras coisas. Tem lá a novela, você consegue assistir o Jornal do Dia, o Telejornal do Dia. Ou até antecipar a novela também, você antecipar consegue, a novela, né? fazer aqueles lances de fazer antecipação. Ó, você é assinante, você tem os 5 primeiros episódios garantidos para você assistir, que é uma estratégia de vários outros canais de streaming há muito tempo, né? A Disney, por exemplo, e assim, e o básico dessa história para manter o assinante é ter coisa nova sempre. Então, é investimento de bilhões de dólares. Só para você ter uma ideia, a Disney, o ano passado, anunciou para os seus acionistas que estava investindo 14 bilhões de dólares para conteúdo exclusivo do Disney Plus. Significa o quê? Aquele monte de filme de super-herói vai ter, mas primeiro passa no Disney Plus para depois ir para o cinema. Então, já é uma inversão de valores gigantesca, né? 14 bilhões. Bilhões, é. É mais ou menos aquilo que você ganhava o ano passado, já não ganhar mais. Tá? Aquele salarinho que a gente deixa de ganhar por conta da pandemia. É. Bom, a nossa equipe foi às ruas para saber o que as pessoas têm a dizer sobre o streaming. Vamos lá olhar. Tem a Netflix. A Amazon tem. Viu a Disney, o Globoplay. Netflix, Amazon Prime e YouTube. Netflix e Amazon. Assinava antes da pandemia.
Eu acho que assim, antes da pandemia, o pessoal já vinha migrando para o stream. Agora com a pandemia, mais ainda. É que eu costumava assistir em televisão, TV aberta, que era que eu tinha com meus pais. Eu comecei a fazer faculdade, não dava para acompanhar a transmissão da TV aberta. Eu falei assim, não, vamos a gente assistir no ônibus, no metrô, no banheiro. Cara, algumas coisas sim ainda, porque eu gosto muito de TV aberta, enfim, eu gosto muito de ver TV ainda, mas eu consumo mais streaming do que antes. Cara, eu gosto muito de séries originais da Netflix, estou assistindo as séries da Marvel agora também, é o que tem ocupado mais tempo. Eu, por exemplo, assinei Disney porque tem muitos desenhos que tinha lá atrás da minha época. Você deu risada até naquela do banheiro, porque a mobilidade hoje em dia, o acesso ao conteúdo, você vai com o celular onde você quiser. Você está viajando, você está no banheiro, onde você estiver com o celular, você consegue ter acesso, né? Sabe, que comigo aconteceu o seguinte, eu estava no trem, não, estava no metrô, e o metrô teve um problema lá qualquer e ficou parado, né? E eu estava cheio, então estou aqui em pé, esperando e tal. E aí, na minha frente, tinha uma garota que estava assistindo uma coisa com muito interesse. E eu não conseguia ver, né? Porque pega mal você ficar assim, o que você está vendo? Sim. Né? Fiquei de lado e tal. Aí teve uma hora que ela mudou de posição, eu vi, ela estava assistindo uma série, né, que é o Orphan Black, da Netflix, e pelo que eu vi, porque eu já tinha assistido, ela estava na última temporada. Você imagina ela todo dia pegando o metrô e assistindo. Olha, não dá para assistir em casa, eu assisto pelo celular. Essa foi uma outra tecnologia muito legal, porque você conseguiu comprimir a imagem, você faz o download dentro do celular e assiste onde quiser. E aí tem a piada que corre no mercado de streaming, que é o seguinte, todo mundo tenta correr atrás da fórmula mágica da Netflix. E eu escutei de uma pessoa assim, não, uma fórmula muito simples, eles trabalham com 20 mil pessoas, né? 19.999 são de TI, o resto é o resto, né? Então, Ou seja, galera de TI. e assim, eles fazem um negócio doido. Eu canso de receber e-mail deles dizendo, achamos que essa série faz o seu perfil. E eu rezo para que não faça, porque senão é outra série que eu tenho que assistir. No Brasil, hoje, você tem 620 séries para você assistir. Isso você diz, somando as temporadas ou são individuais? Todas as séries. Séries com temporada renovada, série nova, série que parou e voltou, 620. E eu falo isso porque, assim, eu escrevi um livro, que é o Almanac dos Seriados, que ele aborda mais ou menos os primeiros 50 anos da televisão, tá? Tem 1000 séries, tá? Uau. 1000 séries. Agora, de 2000 até 2014, só para te dar um número, porque eu ainda não consegui atualizar, né? Tem mais 1.500. Então, você imagina, em 14 anos, ou seja, 1/3 desses 50 anos, tem mais séries, o dobro de séries do que tem nos primeiros 50 anos da TV. Caramba. Isso por quê? Porque entrou os canais por assinatura, aí o serviço on demand, aí começou a entrar a Netflix, 2014, aí você já tem um monte de coisa lá. Cara, não dá, viu? Não dá, eu cansei, eu vou embora, porque eu tenho um monte de episódios para terminar de assistir. E para atualizar o seu almanac também. Também. Bom, última pergunta para você sobre o futuro do streaming. O que você prevê do futuro do streaming? O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Olha, eu acho o seguinte, todo mundo reclama da coisa simples. É legal, olha, tem Disney Plus, tem a HBO, vai ter o Star, não sei o quê. Não. Mas os caras, eles querem que eles botam esses canais no ar, mas esquece que o bolso não cresce. O bolso do consumidor no mundo inteiro não cresce. Ele ainda é o mesmo tamanho. Então, o que vai acontecer, o que eu acho? Vai chegar num momento em que vai ter uma espécie de volta à TV por assinatura diferente. Então, você vai ter alguém que vai fazer um serviço único, que vão ter todos esses canais agregados, entendi, e você assina um pacote em cima dessa agregação de canais. Como é uma programadora hoje de canais de televisão. Exatamente. Só que você vai ter todos. Não quero... aqui eu quero esse, mas não quero aquele. Então, você vai fazer um pacote, né, à la carte, né, do jeito que você quiser. Porque, obviamente, né, mesmo que você assine todos os serviços, você não vai ter tudo aquilo que você quer assistir. Entendi. Paulo, Paulo Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Aliás, para quem quer conhecer o Almanac das Séries e ter mais acesso às suas redes sociais, qual que é? É só entrar toda sexta-feira eu faço pelo YouTube, no canal do Jornal 140, onde eu estou trabalhando, o Balanço Geral das Séries, que é um programa que eu faço até um certo tempo, uns 3, 4 anos, em que eu analiso tudo o que aconteceu durante a semana
de novidades, de mudança de novas séries que estão entrando, séries que estão sendo programadas, gente que está entrando em séries novas, né? Está tudo lá. Então é só entrar no canal do YouTube, Jornal 140. É isso. Bom, essa conversa só prova o quanto que o streaming veio para ficar e que mesmo após a pandemia, ainda tem muita coisa para acontecer no mercado audiovisual. No próximo bloco eu converso com a criadora de conteúdo culinário, Fabiana Abate. Ela vai falar sobre as redes sociais do futuro. Não sai daí que eu volto em nem 3 minutos, daqui 2 minutos eu estou de volta. Valeu, obrigado, tchau, tchau. Talvez você não saiba como é ser a pessoa mais poderosa de um país. Como é amar pela primeira vez. Ou aprender a se amar. Como é perder o seu mundo. Inverter o mundo. Ou ter o mundo aos seus pés. Existem muitas coisas que ainda não sabemos. Mas é isso que faz cada história valer a pena. Assaltos cheios de adrenalina, um jovem com talento pro crime, um drama familiar intenso. Você sabe onde isso tudo foi parar? Do Amazon Prime Video. Dom, a série inspirada na vida de Pedro Dom. E quem tem uma história melhor? Mágica. Ai, gente, que vocês vão aprontar comigo. Ai, meu Deus, começou. Isso é real? É um bicho? Ai, Brasil! Um bezestra grande, Senhor da Glória. E agora até arrepia. Em nome de Jesus. Descontrole extra! Segura a cachorrada! Bezestra, chocolate wafer. Controla. Eu gosto de jaivos. Controla. Olá, esse é o Alfred. O Alfred é a melhor maneira de ter o cinema de bandeja para você. Através dele, é fácil e rápido ter acesso a todos os filmes em cartaz, marcar o que quer assistir, curtir e receber notificações que realmente te interessam. O Alfred usa uma tecnologia desenvolvida por quem ama cinema, com o objetivo de entender do que você mais gosta de assistir. Você também pode ver qual o cinema mais próximo de você, os filmes que estão saindo de cartaz e o que os seus amigos estão achando dos filmes, o que já viram, curtiram e, melhor, saber quem tem a mesma vibe que a sua. Como um bom filme nunca é demais, o Alfred tem um painel exclusivo para você acessar várias informações. Minutos de filmes assistidos, gêneros que mais gosta, cinema preferido, a lista dos que ainda quer ver e muito mais. Quanto mais você usa, melhor fica. Inteligente, fácil e divertido. Alfred, cinema do seu jeito. Baixe agora. Comunicarte está de volta e eu sou o Rick Vidal. Seja por trabalho, por diversão ou por distração, a pandemia fez quase todo mundo passar mais tempo conectado à internet. E eu tenho certeza que você faz parte desse grupo e, claro, eu também. Você já deve ter usado pelo menos, ou sabe pelo menos, TikTok, Kawaii e YouTube. Essas novas redes sociais, algumas nem tão novas assim, bombaram na pandemia e viraram febre, especialmente entre o público mais jovem. Nesse bloco, a gente desbrava essas redes sociais que prometem ser o futuro do audiovisual e conversa com quem já consegue ganhar dinheiro no mundo digital. Seja muito bem-vinda, Fabiana Abate. Oi, tudo bem? Tudo bem? Por favor. Obrigada. Pessoal, a Fabiana, ela é criadora de conteúdo culinário do TikTok, Kawaii, YouTube e Instagram. Ela é mais conhecida como @prazerfabiana e possui mais de 840 mil seguidores nas redes sociais. Fabi, obrigado por ter participado. Obrigada por me receber. Da onde começa isso tudo, sendo que eu me pego surpreendido com o fato de ter se formado em jornalismo no Mackenzie e na pandemia você resolve se aventurar na área de
culinária e de redes sociais? Então, eu nunca tinha cozinhado na minha vida, antes da pandemia. Eu comecei, foi hobby de quarentena mesmo. E aí eu estava desempregada, uma amiga minha falou que ela estava recebendo dinheiro com o TikTok, convidando as pessoas, enfim, entrei. E me viciei, porque o TikTok é um mundo novo, sabe? É diferente de qualquer outra plataforma. E aí comecei a postar vídeo no final do ano passado, acho que era setembro, outubro, de receitinhas. E deu certo, tá dando certo. E você tinha conhecimento super dessa parte de gastronomia? Nada. Eu não cozinhava nada. Eu comecei em 2020, no comecinho de 2020. Se não tivesse a pandemia, Não teria começado a cozinhar, com certeza. você estaria fazendo o quê? Não faço a mínima ideia. Na verdade, assim, eu ia fazer um intercâmbio na Itália, e aí começou a pandemia, bem na Itália. E aí fiquei aqui no Uau. Brasil. Agora, uma coisa engraçada, porque o TikTok, não sei se vocês sabem, o TikTok e Kawaii são bem parecidos um com o outro. Por que que você faz conteúdo para as duas plataformas, sendo que elas são parecidas? Então, o Quai, na verdade, tem uma Ô, campanha... gente, só uma pausa, olha o velho aqui, é Kwai, não é Kawaii. não, mas todo mundo fala de Mas um me jeito, desculpa, não mas tem é o Kwai, certo. or Kwai, não sei, Kwai, Kwai. desculpa, vai lá. Ele tem uma campanha de convidar influenciadores do TikTok, principalmente, para fazer conteúdo lá. E esse conteúdo é pago. Você tem um salário fixo e você recebe em cima das visualizações também. Ah, que E maravilha. o TikTok não tem isso ainda aqui no Brasil. Entendi. Então, muita gente está indo para o Quai por causa disso. Então, o Kwai, ele descobre as pessoas que estão produzindo conteúdos interessantes e tem uma relevância e tem uma adesão do público no TikTok e faz uma curadoria dela e leva para eles e remunera. Isso. Então, hoje a sua remuneração principal, ela vem do Kwai? Vem do Quai. É, E de algumas parcerias no TikTok. tá. Entre YouTube, Instagram e Kwai, como é que faz para você selecionar qual conteúdo vai para cada rede? Isso é muito tentativa e erro, porque tem coisa que funciona no YouTube e flopa completamente no TikTok. Então, você tem que ir vendo o que seu público gosta, porque são públicos diferentes. Então, é tentativa e erro, mas as receitas mais complicadas, assim, eu coloco no YouTube, que dá para fazer um vídeo mais longo. No TikTok, as pessoas gostam de papum, sabe? Então, é meio que isso. Desculpa a sua idade, pergunta a sua Eu idade. tenho 23. Você com 23 prefere que ritmo? Mais longo ou mais rápido do TikTok? Como eu faço receita, eu prefiro mais longo. Para saber dos detalhes mesmo. Isso. Mas você é daquelas que acelera no YouTube para assistir? Sou. Põe tipo velocidade 1,5? Coloco. Que Sim. loucura. Pois é, né? Por que você acha que o TikTok é o que teve maior adesão do seu público? Não sei, de verdade. Eu acho que o algoritmo do TikTok é muito bom para fazer as pessoas do zero ficarem conhecidas, entendeu? E então, sei lá, às vezes você acabou de entrar no aplicativo, você posta qualquer vídeo, viraliza e você ganha 100 mil seguidores só por causa de um vídeo. Então foi isso. Então tem uma questão do TikTok meio que ajudar as pessoas, diferente de algumas outras redes que eles falam que sabotam, que o algoritmo não ajuda tanto. No TikTok ele dá visibilidade até para eles crescerem no mercado brasileiro. Isso. Entendi. E qual que você gosta mais de postar? TikTok, com certeza. Por quê? É mais fácil? Eu acho que porque o público é muito mais receptivo, as pessoas engajam muito mais, comentam muito mais. Tá. Como é que você, quando caiu a ficha do tipo, caramba, deu certo, eu tô com muitos seguidores, eu tô com milhares de seguidores. Quando é que veio isso que você percebeu Não que você caiu estava no até caminho? hoje. Jura? Não caiu até hoje, mas eu acho que foi quando eu recebi proposta de uma primeira parceria. Mas aí não foi pro TikTok, foi pelo... Foi pro TikTok. Tá. A primeira parceria foi pro TikTok. Porque as marcas, hoje em dia, eu acho que elas estão mais interessadas em fazer publicidade no TikTok do que no Instagram. E você percebe que a maioria do público, em geral, no TikTok, é um público mais jovem. É. O seu público também no TikTok é mais jovem? Não, eu acho que é dos 18 até os 27 anos o meu público. Tá. Que é o que mais consome. Isso. Tá bom. Bom, seus vídeos hoje em dia eles são muito bonitos e tem uma questão da estética que eu mesmo vi e fotograficamente, imageticamente são muito bonitos. Como é que você fez para fazer isso? Que câmera você usa, até para quem quer entrar nisso? Que luz você usa? Como é que funciona essa direção de arte e de fotografia? Eu filmo e edito tudo pelo celular.
Faço Oi? tudo pelo celular. É, Tudo pelo celular? tudo. Um aplicativo de celular? É. Qual aplicativo? É o InShot. O InShot, tá. É um que você edita, mas não gosto muito de computador, de ficar editando sentada no computador. Faço tudo pelo celular. Tá. Mas você tem um horário, por exemplo, para aproveitar o horário da luz Tenho, do sol? muito. Ah, Eu amo gravar no sol. Então no eu sol, acordo que horário? umas 8 da manhã. Que no cinema é o clássico hora mágica, que é o período da manhã e o pôr do sol também, que tudo fica muito mais bonito. Muito mais, nossa. E aí você nem precisa de usar tanta luz. Não, só o sol mesmo. E aí as receitas que tem várias etapas, você prepara um dia antes ou alguns dias antes e aí vai fazendo, no mesmo dia você grava tudo ou você faz um pouquinho, espera sair do forno, grava mais um pouco, espera, como é que é? Normalmente eu faço tudo no mesmo dia. Eu fico esperando mesmo. Porque também haja ingrediente, né? Pra fazer várias coisas e quem vai comer. Entendi. Bom, já que você é uma criadora de conteúdo culinário, a gente resolveu fazer uma brincadeira contigo para testar se o seu paladar está aguçado ou não. A produção trouxe 3 sabores de brigadeiro bem diferentes e a gente quer saber se você consegue acertar os sabores. Você topa o desafio? Eu topo. Por uma questão de sanitária, questão sanitária, eu não vou tocar, mas são esses 3 brigadeiros. Por favor, fique à vontade. Tá bom. Pegue-os, dá uma mordidinha ou come inteiro, fica à vontade. E fala pra gente. Tá bom. Eu acho que eu sei, mas qualquer coisa eu peço pra produção no ponto. Paçoca. Vamos lá, passo. Tá. Ok. Fala no microfone, por Esse favor. aqui acho que é paçoca. Paçoca, tá. Vou dar a resposta já que eu já Mas sei a tem um pouco resposta. de leitinho, não sei. Tem um quê de leitinho? Paçoca com leitinho. Caramelo. Tá. Nozes. Nozes, tá. E esse último mais coloridão. Leitinho. E são bons, pelo menos? São bons. Bom, o último você falou que era leitinho. Leitinho, eu acho. No microfone, por favor, no leitinho. Você, dos 3, você acertou quanto, você acha? Não faço a mínima ideia. 1. O primeiro é, na verdade, creme brulee. Uma versão francesa. Caramelinho. É, que é o que você... O segundo é o que, produção? Caramelo. Caramelo. É. O segundo, nossa. O segundo é caramelo, é. E o terceiro, que era leitinho. Leitinho. É isso aí. Bom, acertou um, mas tudo bem. Mas são bons, pelo menos? São bons. Você faria alguns deles no Faria. seu canal? Arrasou, muito bom. Bom, me fala um pouquinho sobre essa parte de estudar os alimentos. Você pesquisa muito para entender quais são os fáceis de fazer, quais são os difíceis? Demais, eu tenho muito livro. Eu tenho uma biblioteca inteira, assim, de livro de culinária. De livro mesmo, né? de Nem livro virtual. Não. Ah, vejo muito YouTube também. Tem muita gente maravilhosa no YouTube ensinando já faz anos. Mas eu gosto dos livros. E você tem alguém que te inspirou a montar? O Mohind, sabe? Sim, Sou super. apaixonada pelo conteúdo dele. Com aquele sotaque bem paulistano dele, e ele meio árabe. Sim, sim. Ele que é a pessoa... Ele é um dos maiores. Tá. Ele começou no MasterChef, não foi? Foi, ele fez. A sua formação em jornalismo, de alguma forma, ela te ajudou a ser formada? Com certeza. Por com que te certeza. ajudou? Porque eu acho que eu não ia ter essa noção de câmera, de aonde posicionar a câmera, de luz, de tudo isso. E de como falar nos vídeos, se não fosse jornalismo. Sim. Não ia ter. Então, no jornalismo, você aprende essa parte da imagem, da estética, de como filmar, de como registrar. A parte também de conteúdo do que você fala. De alguma forma, o roteiro, a pauta que você monta é influenciada pelas aulas que você teve de jornalismo? Olha... Não, adoro. Não. Acho que não. Tá. Ou seja, você poderia ter feito rádio e TV também, que poderia. funcionaria muito bem. Sim. O segundo bloco foi inteiramente dedicado às redes que bombaram durante a pandemia e ainda arrisco a dizer
que elas podem ser o futuro do audiovisual. Mas será que elas realmente são tão amadas assim? A gente foi às ruas para saber a opinião das pessoas sobre o TikTok, o Kawaii ou Kwai, como eu aprendi agora, e o YouTube. Vamos dar uma olhadinha aqui, Fabi. Cara, eu utilizo todo dia. Eu acho que já virou parte do meu cotidiano, assim. Eu utilizo bastante o Kawaii, né? O YouTube também, Instagram, acho que é igual. Ensino bastante. Utilizo mais o YouTube, Facebook, o Kawaii nem tanto e o TikTok também ainda não. Só o YouTube, que eu não fiz a experiência com os outros. Kawaii não, mas TikTok, YouTube, Twitter, Instagram, todas elas. O TikTok eu tô consumindo mais recentemente, então acho que cerca de 1 ano pra cá eu comecei a usar mais o TikTok. 2 horas por dia. 2 horas? É. Online. Entre YouTube e outras coisas mais. Eu consumo muito Twitter e muito TikTok também. Eu imagino que eu fico umas 3, 4 horas por dia. 8, 10 horas de YouTube, Twitter e Kawaii não, Twitter e TikTok bem menos, assim umas 2 por aí. Eu comecei e viciei, então eu passo bastante horas do meu dia lá. Cara, eu acho que nesse período que a gente tá isolado de todo mundo, é uma forma de aproximar as pessoas. E eu acho que, enfim, essas redes, especificamente o TikTok, a gente tem uma visão um pouco diferente porque é um conteúdo mais rápido, né? É um consumo mais rápido das pessoas. Você tem TikTok? Tem? Não? Não. Não? Ainda não. Vamos ver. Mas eu pretendo sim fazer. Mas eu pretendo fazer para ele, né? Sim. Tem gente que fica 8, 10 horas. Pois é. Você acha que isso é por conta da pandemia? Eu acho que aumentou muito. As pessoas já usavam demais, eu acho que com certeza na pandemia aumentou bastante. Você acha que se você criasse os seus canais antes da pandemia, por iniciativa própria, a adesão seria a mesma? O que você acha? Não. Principalmente por ser conteúdo de gastronomia, eu acho que muita gente começou a cozinhar na pandemia. Eu comecei a cozinhar na pandemia. Então... É porque é curioso, muita gente tem programas nas redes sociais de culinária e ainda assim tem espaço para novos, né? Então, haja receita. Porque é uma coisa que eu acho que nunca vai acabar. Sempre tem uma receita nova, uma trend nova. As pessoas também pedem para você, tem como você ensinar a fazer tal receita? Elas Sim, mandam? É o que eu mais faço. Eu faço o que as pessoas pedem. Então, na verdade, os seus canais eles são co-criados pelo público. Isso é muito legal, né? Porque a gente tem uma coisa que não é só você fazer, mas você ouve o que eles querem e aí corre atrás. No TikTok tem essa coisa de responder ao comentário. Então, muita gente me pede para fazer uma coisa, eu vou lá, respondo o comentário em forma de vídeo. E é isso. A maioria dos meus vídeos é assim lá. Eu queria que você comentasse a receita de filme. Ai, adoro. Fala pra gente. Não sei como começou. Eu sempre tive muita vontade de experimentar as coisas que eu via nos filmes. Principalmente desenho animado, Disney, enfim. E aí comecei a fazer, bombou muito e continuei. E aí é uma das coisas que eu mais faço, receitas de cinema. Ou seja, gente, ela pega um filme que ela gosta e aí ela resolve fazer as receitas que estão neste filme, né? Isso. Tem algum filme que você mais gostou de fazer receita? Olha, o da Valente, sabe? Filme da Disney. Aquele bolinho enfeitiçado que você vira urso. Sei. Esse eu adorei. Só não virou urso. Só não virei Arrasou. urso. E como é que você lida com os haters? Que deve ter haters, né? Tem, mas não muito, porque, né, o que as pessoas vão julgar em uma receita também? Isso é muito bom de fazer conteúdo culinário. Mas tem muita gente que fala, ai, nossa, não, faço isso dessa forma, você fez errado. Não fiquei com vontade de comer, ficou feio. Mas assim, eu não ligo. Contanto que as pessoas comentem pra me dar engajamento, Tá tá lindo. tudo certo. Bom, não tem mais jeito, aliás. Essas redes sociais, como a gente falou agora, são um sucesso, inclusive, entre os mais jovens. Mas aí vem aquela pergunta clássica, como saber qual é o momento certo de deixar os pequenos, como aquele último que a gente viu no vídeo agora passado, a interagir com o mundo virtual? Essa é uma grande questão que os pais têm. A gente foi conversar com a psicanalista infantil Solange Toledo para descobrir a resposta dessa e de outras perguntas recorrentes entre os pais sobre o uso de redes sociais para as crianças. Vamos ver essa VT. A exposição
em idade precoce de criança, e quando eu falo de idade precoce, nós estamos falando aí de criança de 2, 3, 4, 5 até 6 anos de idade, que os pais deixam o telefone à disposição da criança porque a criança fique vendo filminhos, fique assistindo desenho, né? Então, o malefício já foi constatado. A criança tem, normalmente, um atraso motor, e tem um adiantamento, vamos dizer assim, na parte intelectiva. Os benefícios seriam agilidade mental. A criança observa, uma criança de 2 anos, ela pega um telefone, o dedinho vai lá, tá lá, tudo, já passa, sabe mexer, né? Então, os neurônios ficam muito ativados. Benefício se nós mantivermos um horário para que essa criança brinque com o telefone, que ela veja filme, assim como televisão também, né? Não é só a tecnologia por ter internet, por estar online, por estar ao vivo. Não, tudo aquilo que não faz com que a criança tenha o contato social. A informação está ali online, instantânea, a criança aprende rápido, né? As escolas hoje, a tendência é usar o bidimensional, que é a lousa. Poucos professores usam a lousa, mas ainda usam e vão continuar usando, mas todas as crianças de um nível social melhor têm computador para poder estudar, mas tudo dentro do equilíbrio. É sempre o mais importante de se frisar tem que ter equilíbrio. 1 hora, 2 horas por dia, tá? E não o dia todo. Então, nós temos que ter dados de realidade. Nosso mundo é bidimensional e tridimensional. E telefone é tridimensional. Tecnologia é tridimensional. E nós precisamos do bidimensional para poder aprender. Então, aos pais e mães que deixam o filho o tempo todo com o telefone, provavelmente nós teremos problemas na aprendizagem, nós teremos problemas que não dá nem para descrever todos, mas mais que provado que prejudica, né? Agora, se tem horário, tem equilíbrio, já é de uma forma normal. Você tem amigas que têm filhos ou irmãos e irmãs mais novos ou parentes que usam a internet, criança ainda? Eu não tenho, mas assim, eu tinha primos pequenos até pouco tempo e eles usavam muito, assim, era um negócio que a gente estava jantando e a pessoa não conseguia sair da tela do celular. E que aí o que ela fala ali é a questão de equilíbrio, porque ela pode estimular a parte neural, mas a motora, que é de andar, correr, acaba deixando de lado, né? Isso. É um perigo. Fabiana, eu quero te agradecer muito pela sua participação. Para quem quer conhecer as suas redes, quais são os canais? É Prazer Fabiana em todas. @prazerfabiana no Instagram, no TikTok e no Quai. E no YouTube. E no YouTube também, claramente. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada eu. Valeu, obrigado por ter topado o nosso teste também. Imagina. Se quiser levar, pode levar também. Bom, a gente chegou ao fim de mais um bloco, mas não acabou não, peraí, que eu te vejo daqui a pouco para a gente falar sobre o cinema pós-pandemia. Peraí que eu já volto. Até daqui a pouco. Tchau.
já vai para a lavadora Panasonic. E você da poltrona, vem junto. Se prepara, lá vem a água. E olha lá o sabão se misturando na roupa. Segura a pipoca. Sem o agitador dá pra girar. E girar, e girar, e girar, e girar mais um pouquinho. Tá achando que acabou? Ainda dá pra reutilizar a água da lavagem como quiser. É sair de lá parecendo que tinha sido lavada. Lavadoras Panasonic, criado pro Beto sentado na poltrona F7, pra Fabi dormindo na poltrona C4, pro Caio comendo pipoca na poltrona E4 e pra você. Panasonic. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas novamente. Comunicarte está de volta. Bom, a gente já falou sobre o crescimento do consumo dos serviços de streaming e sobre as redes sociais mais fortes no momento. E agora a gente conversa sobre uma coisa aqui do meu coração, cinema brasileiro e a importância de se produzir em plena pandemia. Para falar sobre isso, eu converso agora com a atriz e roteirista Lena Roque, que roteirizou e atuou em um filme produzido durante a pandemia. Sim, senhor, sim, senhora. Seja muito bem-vinda, Lena Roque. Tudo bem? Soquinho, tudo bem? Tudo bem, querido. Obrigado pela sua participação, antes de tudo. Obrigada pelo convite. A gente vai falar sobre pandemia, mas não tem como eu querer saber um pouquinho sobre a sua história antes de roteirista como atriz. Da onde veio essa vontade de atuar, de fazer artes cênicas? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu não sei de onde veio a vontade. Eu acho que é uma coisa, quem acredita em destino, quem acredita em que está predestinado, eu acho que comigo foi um pouco assim. Porque eu nunca tinha ido ao teatro e eu tinha 17 anos e estava na escola e um dia apareceu um grupo de teatro fazer uma peça. Aí eu assisti e falei, o que é isso? Aí o ator falou, isso o que é isso? Isso que você acabou de fazer? Ele falou, teatro. Eu falei, eu quero fazer isso aí. E aí eu comecei a fazer, com 17 anos. Eu nunca tinha ido ao teatro. E isso é 1900, lá para o século passado. Lá para os anos 80, do século passado, 1980. Ou seja, o seu primeiro contato com uma peça de teatro, de fato... Foi na escola. Foi na escola, na adolescência, ali, né, depois da pré-adolescência. O Santo e a Porca era a peça. O Santo e a Porca, do Ariano Suassuna. Não, e é maravilhoso alguém com 17 anos que está terminando a escola conseguir já se identificar com alguma profissão. Exatamente. Né? Aconteceu assim. Eu achei que eu ia fazer jornalismo. Uhum. Depois, muito tempo depois, eu descobri que não era jornalismo que eu queria. Eu entrei numa faculdade de jornalismo e fiquei um semestre. Eu vi que não era, porque eu já estava contaminada pelo teatro. Mas, na verdade, eu não queria ser jornalista, eu queria falar. Depois, quando eu comecei a fazer teatro, eu percebi que eu queria falar, eu queria me comunicar com as pessoas. E o filme, o cinema, quando é que entra na sua vida? O cinema entra puro acaso. Eu fiz um espetáculo, em 1998, a gente fez uma peça que se chamava Domésticas, teatro-dança. Eram 3 mulheres, 3 atrizes. Domésticas, para quem não sabe, hoje é um documentário de 2010, se eu não me engano. É um longa, né, de 2010. Um longa, aliás, um docudrama, 2001, né? 2001, mas começou como uma peça. Fala um pouquinho da peça e depois. A gente fez a peça, a direção de Renata Mello e o texto também dela. Era teatro-dança. 3 atrizes e 1 ator. E a gente ficou 3 anos em cartaz. A gente fez o Brasil todo, do Iapoque ao Chuí, todo mesmo. A gente rodou o Brasil todo nesses 3 anos. Sempre lotado, sempre sucesso. Em determinado momento, a gente estava em cartaz aqui em São Paulo, o Fernando Meirelles foi assistir o espetáculo e ele viu ali o potencial para um longa. E aí ele falou com a Renata, que tem os direitos, que é a autora do texto e tudo, e eles fizeram um roteiro e o Fernando Meirelles e o Nando Olival dirigiram esse longa. E aí ele foi lançado em 2001. E aí o cinema entrou na minha vida. E que é muito legal, a gente estava falando um pouquinho antes nos bastidores, que você pôde participar de vários festivais. Eu fui em 3. Em 3 festivais, assim, mas o filme correu vários festivais pelo mundo. E eu acho legal destacar, hoje é um filme
que talvez não sei como é que ele seria recebido, mas ele é interessante porque é um dos primeiros docudrama, ou seja, é uma ficção, é de mentira, mas simula um documentário e que mostra a realidade das domésticas, que até então, nas novelas e nos filmes anteriores, não tinham destaque, né? São personagens secundários, são quase figurações, eram, né? Desloca o personagem dessa posição secundária e ele vai para o protagonismo, porque eram só empregadas, falando da sua vida, falando do seu trabalho. Mulheres empregadas domésticas que passam desse anonimato, desse papel secundário, para o papel de protagonistas. E acho que isso é a grande virada do filme. Apesar de, independente do roteiro em si, mas o pulo do gato... O pulo do gato do filme. Para mim, a minha leitura, esse é o pulo do gato do filme. Como é que foi a atuação durante fazendo esse filme? O Domésticas? É. Até porque você já tinha a peça. Então, eu já dominava a personagem, porque no espetáculo eu fazia 5 empregadas diferentes. Cada atriz fazia várias mulheres. Eram quadros no espetáculo de teatro. E no cinema, chamaram outras atrizes para fazer essas diversas mulheres. Então eu já dominava o personagem. Eu fiz uma adequação para a linguagem do cinema. Nada disso eu sabia. Tudo intuitivo, porque eu não estudei a linguagem do cinema para fazer. Foi ali, fui fazendo e fui aprendendo. Fiz essa adequação, essa transposição de linguagem. Que eu estou no teatro, eu passo para o cinema. Diminuindo os gestos, por exemplo. Exatamente. Trabalha muito o olhar. Perfeito. Bom, para esquentar essa conversa sobre cinema brasileiro, muita gente tem a ideia de que espaço de cinema é dentro dos shopping centers. Mas a gente não pode esquecer dos vanguardistas, os clássicos, os famosos cinemas de rua, né? Falando neles, a gente foi até o clássico Petra Belas Artes, ali na Consolação, para conhecer a realidade desse tipo de experiência audiovisual. Eu considero uma experiência audiovisual, né? Produção, roda o VT para a gente ver. Considerada como a sétima arte, o cinema ganhou popularidade e se tornou uma das opções de lazer em todo o mundo. Na cidade de São Paulo não foi diferente. Nas décadas de 1950 a 1960, tiveram o seu auge de popularidade. Mas a partir dos anos 80, com a multiplicação dos shoppings, que trouxeram salas mais modernas e seguras, afastaram o público dos tradicionais cinemas de rua. Com essas mudanças, poucos sobreviveram, porém alguns seguem abertos, resistindo até momentos de pandemia, como é o caso do cinema Petra Belas Artes. Eu conversei com a Cacá Rodrigues, que é subgerente, e ela me contou quais são as estratégias utilizadas para atrair novamente o público ao cinema. Eu acho que a gente usa essa tradição dos festivais, dos filmes mais contemporâneos, sabe? O Belas Artes, fora da pandemia, a gente tem filas enormes, fim de semana, fila que vira o quarteirão da Paulista. É sempre lotado, as nossas salas é sempre assim. Com filme de festival, com filme, como é que eu vou te dizer, mais contemporâneo, sempre fora os mesmos filmes do shopping não são os daqui. Todas as vezes que quando alguém me pergunta, onde você trabalha? Eu trabalho no cinema. Em qual shopping? Eu não trabalho no shopping, cinema de rua. Mas como assim? Sim, cinema de rua. Tem muita gente que não conhece, que não sabe como que é, e já imagina, mas esse cinema deve ser filme ruim, né? Que a gente não ouviu falar. Eu acho assim, que tinha que ter um olhar melhor, né? Para as pessoas saberem que existe outros cinemas, outros tipos de filmes, não é só aquele do Batman, não é aquele de shopping mesmo, assim, sabe? Que passa na propaganda, tem muita coisa mais interessante. Eu acho que também tem isso de vir até a Belas Artes, sentar, encontrar com um amigo, sabe? Tomar um café antes de entrar. Eu acho que a gente mantém essa vontade de, não vou assistir não, vou lá é melhor. A tela grande, a pipoquinha na hora. Cinema de rua é uma das coisas mais lindas, na minha opinião. Eu acho que cinema de rua é a coisa mais gostosa que tem, né? Engraçado que, para quem é de São Paulo, alguns clássicos que a gente ia na infância, a gente acaba descobrindo que viraram tudo igrejas, né? Fecharam cinemas de rua, muitos deles, e viraram igreja.
Você costuma ou costumava ir muito ao Petra Belas Artes, Lena? É o que eu mais frequento. Jura? Eu gosto muito de lá, porque a programação ela é eclética, ela tem filmes de vários lugares do mundo, e é isso que eu gosto. Eu assisti um filme lá maravilhoso no época, que chama Boneca Inflável, que é um filme japonês que é maravilhoso. Enfim, a programação de lá é muito legal. Eu gosto muito de cinema de rua. Eu também. De shopping, na verdade, eu não gosto. É igualzinho a mim. Não sei se teatro de shopping você gosta, porque eu adoro um teatrinho. Ai, teatro... É diferente. De rua é muito melhor. É muito melhor, tá Não vendo? sei, tem alguma coisa no shopping que é muito a ver com consumo exagerado, que às vezes cansa um pouco a gente, é por isso. E tem uma coisa também, geralmente no cinema e teatro de rua, que tem sempre um pipoqueiro ali na frente, que aí você Exatamente. compra a pipoquinha. Vamos falar do cinema brasileiro. Você acha que ele está crescendo? Estava. Até Por quê? 2018. Tá. Ele estava crescendo. Eu acho que estava num processo ascendente. Até o público também. Muitas vezes a gente já ouviu, quem não ouviu? Eu não gosto de cinema nacional. Um tempo atrás se falava muito disso. Mas depois, quando o cinema começou a ascender de novo, as pessoas começaram a ter uma outra visão. Ver que o cinema nacional é muito bom. Tem muita coisa muito boa. Como tudo, tem coisas ruins, tem coisas muito boas, como tudo. Só que a partir de 2018, a gente está numa queda vertiginosa, né? Social, política e por conta da pandemia. A Ancine também, Parada. a Agência Nacional de Cinema, ela sofre alguns boicotes, não, desculpa, mas alguns cortes bem grandes. Você falou da pandemia, eu queria que você me falasse sobre Barraco de Família. Esse é um longa ficção que você roteirizou e atuou. Como é que foi tudo, roteirizar e atuar na pandemia? Ou o roteiro veio antes da pandemia? Não, o roteiro aconteceu na pandemia. Você fez tudo na pandemia? Tudo na pandemia. Mulher, fala pra gente. Não, mas eu não parei de trabalhar, porque quando você produz o seu próprio trabalho, né? Você inventa trabalho. Eu acho que isso é a grande diferença do artista. É claro que você necessariamente não ganha dinheiro, mas você está sempre trabalhando. Você está sempre botando as ideias em dia. É um convite de uma produtora paulista, Santa Rita Filmes. Aí o produtor me ligou e falou: Lena, eu gostaria que você co-roteirizasse. E o outro roteirista se chama Emílio Bochá. A gente já tem o argumento é esse. Você interessa? Eu falei, interessa muito. E aí eu comecei, a gente roteirizou. Escaleta, diálogos, escaleta, vai e volta, todo mundo vê escaleta, vamos fazer uma segunda versão da escaleta. Fizemos 3 versões da escaleta e depois quase 10 versões do roteiro. Pessoal, escaleta, a diferença entre escaleta e roteiro. Explica pra gente de forma bem simples, pra quem não sabe. A escaleta, você vai cena a cena falando os acontecimentos. Não tem o diálogo das personagens. O que vai acontecer? A pessoa vai olhar, vai ler a escaleta e ela vai imaginar como é que vai ser todos o os filme movimentos. do começo ao fim, Sim. todos os movimentos. O que você acha? E já o roteiro, não. Aí o roteiro é blá, 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 e é difícil pra caramba, porque você tem que criar falas que fluem, né? 12 personagens, então Uau. você tem que... O roteiro ficou imenso, daí a gente vai adequando aqui para o tempo do filme também. Como você acha que vai ser aceito o público? Qual que é a sua ideia, a aceitação do público com relação ao Barraco de Família? Vai ser bem aceito porque é uma comédia e ela vai ter um curto período nos cinemas tradicionais, mas ela vai para o streaming, né? Ele é um filme pensado para o streaming. Ah, isso que eu ia te perguntar. Ele é um filme que já foi pensado mais para o streaming, ou seja, para as pessoas poderem assistir nessas plataformas como Amazon, Netflix, HBO, Globoplay. Então ele tem uma participação em salas de cinema, mas poucas semanas, e o resto, o contrato é com essas empresas de streaming. Exatamente, já foi pensado para isso. Agora que você teve seu primeiro roteiro filmado, tem previsão de mais outros? Você não, tá agora empolgada? O céu é o limite. Maravilhosa. Agora o céu é o limite, sei lá. Eu quero ser a Shonda Rhimes. Sabe o que é Shonda Rhimes? Não. Que é uma roteirista americana que ela manda prender, manda soltar. Ela faz um monte de série, escreve um monte de série, escreve um monte de roteiro. Amiga da Oprah. Maravilhosa. Rica, preta, famosa, usa bolsa cara. É isso aí, é Linda nesse lugar. demais. É esse lugar. E quando a gente quer, a gente vai atrás. Arrasou muito. Não,
porque assim, são 35 anos de trabalho. E a gente, sabe, arrastando muita corrente. Uma mulher preta, pobre, no Brasil, aquela velha história. Então, assim, teve que ir comendo pelas beiradas. Quando eu entrei na ECA, eu fiz USP, eu fiz faculdade de teatro. Quando eu entrei na ECA, não se falava nada de negro, a gente nem era preta. Aí você descobre que você é preta depois de quando você já tem 30 anos. Aí depois você vai se aceitar. É um processo. Quando você chega na idade que eu tenho 53 anos, você fala assim, gente, agora eu quero ser feliz. Já cansei de arrastar corrente, agora eu quero ser feliz e falar, fazer as contranarrativas. Eu acho que esse é o momento. A contranarrativa, contar uma história para a gente até agora. A partir de agora, eu vou contar a história. Eu acho que é isso que possibilitou esse primeiro roteiro pago. Porque eu já escrevo desde... Há 20 anos que eu escrevo. Ah, não só atuando, mas você já costuma escrever independente de você. Eu escrevi peça de teatro, escrevi conto, poesia, crônica. Eu escrevo muito, muito. Tenho vários roteiros escritos que nunca foram feitos. Eu sempre escrevi. Maravilha. Bom, falamos de cinema brasileiro, sobre a importância da igualdade, da equidade, não mais só representatividade, mas equidade racial. E agora eu queria falar um pouquinho que a gente foi às ruas, a produção foi às ruas, para saber o que as pessoas têm a dizer sobre a experiência de voltar às salas de cinema. Eu mesmo, depois que rodar o VT, vou contar a minha experiência, que eu fui a uma sala, tinha eu e mais 3 pessoas. Roda VT, produção, pra gente ver. Você costuma ir ao cinema? Antes da pandemia eu costumava bastante. Já, mas eu não costumo ir. Então, há mais de um ano já que eu não vou. Fui há muitos anos atrás, quando namorava de rua. Ainda quando tinha aqueles cinemas na Avenida São João, né? Costumo indo na rua. Mais os de rua. Porque traz a mesma sensação que você está indo no cinema, né? Uma sensação... Quando você vai no shopping, você está cercado de lojas também, para consumo e tal. Quando você vai no cinema, eu vou no cinema, eu vou assistir um filme. É mais certeiro o que você vai fazer. Acho que traz mais o clima. Prefiro mais o de shopping mesmo. No shopping. Porque a gente se sente mais seguro, né? Dentro do shopping tem mais segurança. Acho que pela comodidade, pela facilidade com as crianças, então pela segurança. Não pela segurança, né? O conforto. É que na verdade você não acha mais cinema de rua. Pelo menos que eu saiba, não tem mais. Você vai voltar com mais frequência ao cinema após pandemia? Eu vou, depois que vacinar, depois que a maioria da população tiver vacinada, eu me sentir seguro, eu vou, com certeza. Depende, porque tudo ficou complicado na pandemia, né? E as pessoas querem voltar, poder ser livre, curtir a vida, né? Eu acredito que sim, que assim que passar as pessoas vão voltar, porque as pessoas gostam de ir pro cinema, né? Eu pretendo voltar sim, é uma coisa que me faz falta. Não sei, não acredito muito. Principalmente por causa dos streamings que vieram, porque hoje é muito mais facilitado. O preço é bem mais acessível, então a comodidade de estar em casa, de você poder ter essa facilidade. Então a gente pode escolher o que a gente vai comer, é bem mais barato, então a gente pede uma pizza, assiste um filme. Então eu creio que vai ter uma queda bem considerável. Eu mesmo, assim, eu vou no cinema, porém eu gosto agora de ficar mais em casa pela pandemia, né? Porque hoje em dia é mais fácil, né? Do que o cinema, os filmes logo tá já na internet, então acho que provavelmente vai diminuir um pouco a parte do cinema. Bom, particularmente, eu fui ao Itaú Cultural ali na Augusta, porque uma amiga minha estava lançando um documentário, o Libelu, aliás, sobre ditadura, que é super importante, super legal. E tínhamos eu e mais 3 pessoas, na verdade, e tudo era higienizado. Então, eles sanitizaram o espaço antes da gente entrar. Quando a gente fazia a reserva da cadeira, assim que eu clicava no, sei lá, B6, 6 cadeiras ao redor eram já bloqueadas, então tinha um super respeito, não poderia comer durante o filme e, enfim, total um protocolo sanitário cuidando. Você voltou? Não tive oportunidade ainda. Teria coragem ou ainda está um pouco ressabiada? Tenho coragem total, vou, com certeza. Não tive oportunidade de ir ainda, mas quero voltar ao cinema. Você prefere, como você já falou, muito mais o cinema de rua do que o cinema muito mais. A experiência é outra. Você acha, durante a pandemia, de que aonde talvez seria mais seguro? Num lugar aberto como rua ou shopping? Ou tanto faz? Eu acho que tanto faz. É o que você disse. Se está respeitando os protocolos sanitários, eu acho que tanto faz. Aí é a gosto do freguês mesmo. Maravilha. Lena, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Adorei. Pela muito participação. Obrigada. Para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, quais são as redes sociais que você pode compartilhar para a gente? Instagram. Rock_Lena. @Rock_Lena.
@rock_Lena com um N só. Isso, né? e Rock QUE. Rock QUE. Bom, muito obrigado a vocês por nos assistir. Eu quero agradecer também a Fabiana e o Paulo Gustavo dos blocos anteriores e ao trabalho óbvio dos alunos da turma de sonoplastia, de operação de câmera e de produção que respeitaram todos os protocolos sanitários à risca e não é por acaso que a gente está usando máscara durante a entrevista. A gente fica por aqui e até o próximo Comunicarte. Um abraço. Tchau, tchau.